Com o Charles Oliveira e o Paulo Borrachinha fora do UFC 294, nós brasileiros ficamos órfãos aí de um dos eventos mais aguardados dos últimos anos. Mas além disso, surgem dúvidas e preocupações aí quanto ao futuro do Charlinho, do peso leve, né? Quais são os possíveis cenários para o Charlinho garantir a disputa de cinturão na próxima rodada diretamente? Será que vale a pena o Charles fazer uma luta antes para garantir essa oportunidade? Ou talvez seja melhor ele sentar e ficar esperando? E se ele fizer mais uma luta, quem que é o melhor adversário possível? Além disso, tem a questão do Justin Gaethje, né? Como que ficam as chances do Justin Gaethje ser o próximo candidato a esse title shot e furar a fila do Charles? São muitas perguntas, muitas possibilidades sobre o futuro que tem aí pela frente no peso leve. E no vídeo de hoje, nós vamos abordar todas elas, então vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro do Charlinho. Vou falar aí sobre quais serão as eventuais consequências dessa saída do brasileiro do UFC 294 e qual que é o caminho aí mais curto para ele voltar a disputar esse cinturão, na minha opinião. Inclusive, vale ressaltar que o resultado da luta do Islam Makhachev com Alexander Volkanovski pode ser determinante aí para o futuro do Charles. Apesar dele ter saído do evento, essa luta segue importante para o Charles. Eu tô vendo muito fã do Charlinho torcendo pro Volka, falando que vai torcer pro Volka, mas pro Charles é péssimo. Talvez depois desse vídeo aqui você repense um pouco essa sua vontade e determinação aí de torcer para Alexander Volkanovski. Seja como for, nós vamos abordar tudo no vídeo de hoje, então vamos lá. Charles do Bronx, ele tem uma vantagem inegável em relação a qualquer outro concorrente dele por essa busca pelo cinturão. Charles é o cara mais popular, disparado, do peso leve. Nenhum lutador a nível global é mais popular do que o Charles. O Charles hoje tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, o cara é absolutamente popular, engaja muito. A última luta dele contra o Dariush no Canadá, ele fez a arena toda gritar o nome dele. Então, quer dizer, é um cara realmente uma estrela hoje global no esporte. Ele é um cara muito relevante. Então, sempre na hora de definir quem vai ser a pessoa que vai lutar, isso tem um peso, porque afeta a venda de pay-per-view, obviamente afeta o bolso da empresa, né, do UFC. Então é um fator muito relevante. E tem uma coisa que vale ressaltar, que o Dana White, quando anunciou a saída do Charles, ele não demonstrou estar muito irritado. O Dana White, quando está muito puto com uma situação, ele normalmente externaliza isso, né? O Dana White não é de ficar não é de se conter muito. Então, obviamente, o fato dele não estar ali muito irritado pode ser um fator positivo. Mas o meu amigo Luan, do canal MMA Ação, que vai estar aqui na descrição, recomendo vocês darem uma passadinha lá, me comentou uma coisa, me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. O Dana White não segue mais o Charles do Bronx no Instagram. Eu não sei se... Aí a minha dúvida é a seguinte, eu não sei se ele não segue mais ou se ele nunca seguiu. Então eu fico muito nessa dúvida. Mas nesse momento o Dana não segue o Charles. Eu acho muito improvável que ele não seguisse antes. Então, será que aí teve a briga nos bastidores foi maior do que veio a se demonstrar a público? Se for o caso, se o Dana White está puto com o Charles, ele engoliu seco, porque ele não demonstrou. E aí, obviamente, ele não demonstrar isso é uma decisão de negócios, né? Porque o Charles é muito grande hoje e o Dana White não quer jogar um ativo dele na empresa no lixo, atrapalhar a imagem de um lutador importante desse. Seja como for, como eu disse no início, nós vamos precisar... Nós, e eu falo nós, porque eu, como fã do Charles, digo nós. Nós vamos precisar que o Islam Makhachev vença o Volkanovski para o Charles poder ser o próximo. Isso é condição sine qua non para o Charles ser o próximo a disputar o cinturão novamente. Porque se o Volkanovski vencer, meu amigo, trilogia, não tem como. Vai ficar uma vitória para cada lado, vai ter trilogia, e aí não tem o que fazer. E ainda tem um problema nesse meio do caminho, que é uma possibilidade do Volkanovski ter que defender o cinturão dos penas. Pode ser que isso não aconteça, mas pode ser que aconteça. Pode ser que ele faça a trilogia e depois tenha que defender o cinturão dos penas, ou até unificar, porque já está se cogitando aí a luta do Topuria ser contra o Max Holloway pelo cinturão interino. Então pode ser que isso aconteça sim. O UFC não gosta muito de ficar fazendo defesa de cinturão interino, então isso pode atrasar muito o Charles. O Volkanovski ganhar é o pior cenário possível. E a primeira coisa que o fã do Charles, de maneira geral, tem que torcer é para o Makhachev, por mais indigesto que isso possa ser. Porém, uma vez que o Makhachev vença, aí o principal concorrente do Charles vai passar a ser o Justin Gaethje, sem nenhuma sombra de dúvida.
O Charles, ele é muito mais popular a nível global do que o Justin Gage. Só que o Justin Gage ele tem uma peculiaridade. O Justin Gage ele engaja muito com o público americano, que é o público que gasta mais dinheiro com o UFC, que paga mais pay-per-view, que compra mais produto, que vai mais às lutas. Afinal de contas, a maioria das lutas é nos Estados Unidos. Então isso tem um peso muito grande, isso é uma coisa muito relevante, né? Aí eu não sei até que ponto isso é mais vantagem para o UFC apostar no Charles diretamente como próximo, pela popularidade global dele, ou focar no Justin Gage para um eventual foco no mercado americano. Eu acho que vai ser grande a possibilidade do Charles ter que fazer uma luta antes do title shot para garantir essa chance. Eu acho que o Charles não é bom para o Charles ele sentar e aguardar essa oportunidade, mesmo porque ele vai ficar um período muito longo sem lutar. E a lesão que ele teve, o corte no supercílio, é uma lesão que recupera rápido. Para essa luta agora ficou em cima. Mas para ele lutar esse ano ainda, por exemplo, é possível. Não sei se vai ter agenda nos eventos, né? Se vai ter espaço nos eventos para ele fazer uma luta, num card numerado. Mas ele, obviamente, precisa lutar, porque vai ser agora uma corrida. A primeira possibilidade, inclusive, é uma revanche com o próprio Gate, logo para um ver se elimina o outro da corrida. Essa é uma possibilidade imediata. Eu acho uma possibilidade pequena dessa luta acontecer, porque eu acho que o próprio Gate não vai querer essa luta. Pode ser que o Gate já esteja vendo como uma possibilidade ele furar a fila. E o Charles, obviamente, já venceu o Gate, e a sensação que muita gente tem é de que o Gate tem um pouco de medo do Charles, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? O Charles venceu o Gate na casa dele, no estado dele, na cidade dele, com tudo contra, com um roubo lá na balança, no corte de peso, perdendo o cinturão injustamente. Mesmo assim, ele foi lá e venceu o Gate. Então pode ser que o Gate não queira essa luta, não. A outra possibilidade, obviamente, é o Matheus Gamrot, que já desafiou o Charles, diga-se de passagem. E a nível técnico, parece um adversário mais tranquilo do que o Gate. O Gate me parece ser mais duro do que o Gamrot, isso parece bem claro. E eu acho uma luta mais factível, uma luta que o Gamrot provavelmente aceitaria. Porque se ele vence o Charles, e é muito difícil, mas é possível, porque é MMA, obviamente, e aí ele tá o title shot vai ser dele, na pior das hipóteses, depois do Gate. Então, isso se ele não furar a fila do Gate, o que é mais difícil, mas pelo menos ele pode sentar e esperar ser o próximo. Então, eu acho que a luta com o Gamrot talvez seja mais factível. Agora, a minha preocupação é do Charles e da equipe dele se mover rápido para fazer uma luta, ou com o Gate ou com o Gamrot, porque corre o risco, na verdade, do Gate conseguir a luta com o Gamrot e o Charles sobrar. E aí vai ser terrível, porque aí, se o Gate, por exemplo, vence o Matheus Gamrot, ele pode bater o pé para ser o próximo e ele vai ter todos os argumentos possíveis e impossíveis para isso. Então pode ser problemático para o Charles sentar, esperar ou deixar o Gate fazer uma luta na frente dele. Isso pode ser muito prejudicial para o Charles aí nessa corrida. Vale lembrar que não tem muitas outras opções, né? O Dariush já está confirmado que vai enfrentar o Tsarukian e o Dustin Poirier vai subir para o meio médio. Então, a não ser que o Dustin Poirier mude de ideia, então é muito provável que não tenha outras opções ali, né? Afinal de contas, o Fiziev se lesionou, então vai ficar fora um bom tempo, e ali no top 5 não tem mais ninguém. E o Ali Abdelaziz, que é o empresário do Justin Gaethje, já está se movimentando, inclusive nas redes sociais, já pedindo, falando que o Charles correu, que o Gaethje tem que ser o próximo. Então o Ali Abdelaziz já está correndo atrás já de passar o Gaethje na frente do Charles, né? E ele é um cara muito influente no meio, ele é um cara muito relevante, então é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Dito isso, o Charles não ter lutado em Abu Dhabi agora nesse próximo fim de semana pode ser uma coisa boa para ele. Afinal de contas, ele vai fugir dessa luta lá, né, que é um ambiente hostil. Ele teria lutado 2 vezes na casa do cara, né, isso é péssimo. E ele saindo dessa luta, ele meio que se livra dessa questão. E o Charles ainda é relativamente novo para o esporte, né? O Charles tem 34 anos ainda, ele tem tempo ainda para recuperar esse cinturão. Ele, na verdade, ele tem 33 hoje ainda. Ele nem fez 34, ele vai fazer 34 na semana que vem. Então, no meio do ano que vem, outubro do ano que vem, ele ainda vai ter 34. Então, ele, obviamente, tem aí o ano inteiro pela frente para conseguir esse title shot, mesmo que demore um pouco mais, e quem vê conseguir com 35 anos, por exemplo. O Poatan, por exemplo, vai disputar o cinturão com 36 agora. Então, é perfeitamente aceitável
a idade dele, ele não tá tão velho, ele ainda tem condições de lutar em alto nível por algum tempo. Eu, particularmente, pessoal, acho que o Charles ainda vai ser campeão peso leve. Alguma coisa me diz isso. O Charles, eu considero o Charles um lutador, assim, que aparece um a cada 10 a 20 anos, cara. Em nível de talento, o Charles é realmente fora da curva. Ele é um lutador muito talentoso, muito completo. E talvez a Chutebox, de todas as críticas que eu tenho à Chutebox, e que eu falei, inclusive, no último vídeo que eu fiz sobre o Charles, uma coisa que não pode se deixar de falar da Chutebox é que ela colocou um fogo no coração do Charles, fez ele ficar mais aguerrido, fez ele buscar mais os objetivos, fez ele desistir menos. Aquele espírito chutebox fez bem pro Charles. Não à toa ele abraçou muito a academia, tem tatuagem nas costas, a coisa toda. Então, assim, eu acredito muito ainda que o Charles vai conseguir chegar lá, porque ele realmente é diferenciado e caras como ele conseguem fazer coisas impensáveis, e ele já fez diversas vezes coisas impensáveis. E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Rapaziada, é muito importante, não tem jeito. É chato, eu sei que é chato. Se inscreve ali, ativa a notificação, aquela porra toda. Gente, é o único jeito, assim, a moeda de troca de quem produz conteúdo no YouTube é essa. Não é dinheiro, não é nada, é só mesmo vocês ajudarem na nossa divulgação, que é difícil, gente, é puxado. O YouTube, às vezes ele ajuda, às vezes ele não ajuda, é um negócio meio obscuro, a gente não sabe como funciona direito, mas o que a gente sabe é que com a ajuda de vocês a coisa anda mais. Então agradeço todo mundo que dá esse like aí, tá certo? E no vídeo aqui do lado eu falei sobre o Jailton Malhadinho, que vai ter um novo adversário no UFC São Paulo, né? Saiu o Curtis Blades, vai entrar o Derrick Lewis, e eu falei um pouco tanto sobre o Curtis Blades, tanto como o Derrick Lewis. Eu falei um pouquinho dos dois, falei o que o Malhadinho vai perder com a saída do Blades e vai ganhar com a chegada do Lewis. O vídeo tá bom, você não vai se arrepender, dá uma passadinha lá, tá certo? Um abraço para vocês, até amanhã às 19h30, valeu, fui!